Você falou sobre o sistema. Que tipo de sistema? Você está falando principalmente da década de 80, quando o Atlético ali tinha embate com o Flamengo. Você acha que o sistema atrapalhou? Que sistema é esse? Qual que é a sua opinião sobre essa situação? Atrapalhou demais, né? Atrapalhou demais, né? Primeiro que a gente sabe como é que era feito. Arbitragem e o que, na sua opinião? Tudo. A gente sabe que as rádios do Rio chegavam em todos os lugares do Brasil, a gente ficava aqui escondido atrás da montanha e era feito um esforço muito grande sempre para prestigiar os times do eixo do Rio e São Paulo, mas sobretudo do Rio de Janeiro, né? Vale lembrar que na decisão em 80, o Atlético é o primeiro campeão nacional. Volta a ser. Reconhecidamente de 1937, de novo, primeiro campeão brasileiro, mas sempre foi desde 71. Né? Campeonato brasileiro, campeonato nacional começa em 71. E chegou em 77, ficando numa vice-colocação, onde eles tiram o Reinaldo, que é a maior média de gols do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro até hoje. Numa manobra de bastidores, onde o Reinaldo foi expulso no início do campeonato e engavetaram aquilo ali para puni-lo na decisão final. Foi o único jogo que acabou que o Reinaldo no jogo não fez gol. Né? Em todos os outros o Reinaldo fez, salvo engano, 28 gols em 17 partidas. Então eles engavetaram aquela situação ali, junto com o do Serginho Chulapa do São Paulo, que não poderia de fato jogar, e colocaram tudo no mesmo bolo, tirando o Reinaldo da decisão. Né? O Atlético precisava de uma vitória simples. O Atlético tinha 10 pontos de frente. Essa decisão disputada em março de 78, você imaginar que o Atlético tinha vencido todos os jogos em casa, Reinaldo tinha feito gols em todas as partidas, uma média de quase 2 gols e tal. Então aquilo foi de uma covardia já muito forte. Mas foi disputado na bola, né? Infelizmente acabamos perdendo alguns pênaltis. O João Leite esteve lá no meu podcast, defendeu já me entrevistei também no podcast. Ou dois, mas acabamos desperdiçando. E todo mundo fala, foi a noite mais triste de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte. Né? Aquilo ali nada consolava a torcida do Galo, nada consolava. Aquilo foi uma injustiça. Mas para dizer o seguinte, em 80, o Atlético chega à sua terceira decisão. É a primeira do Flamengo, do queridinho do eixo. Né? Temos que lembrar que o presidente do Flamengo era Márcio Braga. Temos que lembrar que o diretor do Flamengo era Walter Clark, que era diretor da Rede Globo de televisão. E aí as imagens disso por si só. Né? Tanto José Assis Aramengo, marcando um impedimento inexistente do Palinha ali. Né? O Atlético precisava do empate. Né? O Rei já sentindo, consegue força para escorar aquela bola lá, que o Raul não chega àquele cruzamento do Éder. Né? E aí vem expulsão e tudo mais. E a gente está falando também em 80, né? Porque a gente fala dois times que eram base da seleção brasileira na época. Exatamente. Né? Eram os dois times base da seleção brasileira. Então, tanto um como o outro tinha condição de ganhar. Se o Atlético ia ganhar, a gente não sabe. E tem um cenário da Libertadores também, né? Daquele jogo fatídico no Serra Dourada. No Serra Dourada. Minha família estava toda lá. Né? Eu até falo que eu tenho mais rivalidade com o Flamengo do que com o Cruzeiro. Porque eu vivi na pele aquilo ali. Minha família foi pro Serra Dourada. Minha família estava no Maracanã. Você perder da forma que perdeu, na covardia que perdeu, isso aí pode passar 50, 100 anos. Eu não perdoo e não esqueço. Esse José Roberto Reit aí está fazendo hora extra aí. Mas aquilo foi de um prejuízo, aquilo foi de uma barbárie, aquilo foi de uma covardia, que aquilo não tem perdão, aquilo não tem desculpa para aquilo. Né? E o que era muito feitio dele, que ele já tinha feito isso contra o Bangu do Dr. Castor, tem uma decisão de Carioca. Você já viu o documentário? Dr. Castor, Cláudio Adão entrando com a bola ali, contra o Fluminense. Pênalti escandaloso, né? Puxado, quase um mata-leão, né, pelo Gogó ali. E o cara teve a coragem de fazer aquilo na época do Dr. Castor, e Dr. Castor não era brincadeira. Né? Então você imagina a canalice dessa turma, né? Então, isso realmente prejudicou o Atlético, né? O Atlético tinha recorde de chegadas em semifinais, eram 14 chegadas em semifinais, e muitas delas, cada situações que é brincadeira. Em 99, nós fomos operados por um árbitro mineiro contra o Corinthians, né? Um pênalti que o Índio leva a mão na bola. Eu e o presidente conversamos sobre isso lá, sobre isso. Fica claro o Índio levando a mão na bola. Eu estava, por exemplo, no Maracanã, quando Carlos Eugênio Simão, por exemplo, não dá aquele pênalti no chão. Estava eu e Dona Leni. Né? Aí, 15 anos depois, foi um lance que eu errei, que não sei o quê, negócio de encoberto. Vai plantar batata, amigão. Vai plantar batata. Falar que errou 15 anos depois,
um lance escandaloso daquilo ali. Aquilo ali é um escândalo. Aquilo ali é um escândalo. Foi muito claro aquele Aquilo é um escândalo. Aquilo é um absurdo, pô. Aquilo não tem justificativa, não. O Rafael Aquilo Miranda é má teve aqui fé. recentemente, ele estava nesse time, né? Tava. Ele fala sobre isso, que foi algo É. escandaloso, que eles não acreditaram. Tanto que muita gente abandona o lance para ir cobrar o juiz, né? É. E o que eu lamento é o seguinte, porque a gente, de uma forma até ingênua, o doutor Lázaro do Atlético falava muito isso. Olha, é porque tem VAR que a coisa é negócio. Não, eu falei, mas como é que pode, né? Aí vai estar todo mundo ali. Pô, aí não chama o VAR, aí traça a linha diferente, aí não sei o quê, sabe? Então, tem hora que a gente desanima um pouco, sabe? E isso vai minando um pouco a credibilidade da nossa indústria, né? Claro que melhorou muito. Se você pegar um recorte igual esses absurdos da década de 80 e de 90, não dá para ser uma coisa tão exitosa, mas que ainda continua acontecendo algumas situações que são injustificáveis, continuam, né?